sobre alienação parental. Alienação parental é o maior crime que se comete hoje contra a humanidade. Crimes cometidos contra as crianças do nosso país, do mundo, são reconhecidamente pelas Organizações das Nações Unidas, desde 1959, crime contra a humanidade. Alienação parental e síndrome de alienação parental são nomes parecidos, mas que têm efeitos e causas diferentes. Então vamos lá, o crime, alienação parental, onde é que caracteriza o crime? O crime é caracterizado pela Lei 12.318, de agosto de 2010, que é quando há separação, tá, do casal e que uma dessas pessoas, ou familiares, começa a dificultar o acesso à criança, a desconstruir a imagem do pai ou da mãe ou dos seus familiares, a sonegar informações escolares, informações de saúde, a impedir, a realmente tentar de todas as maneiras, inclusive quando eu falo todas as maneiras, utilizando até mesmo uma importante lei, que é a Lei Maria da Penha. Existem vários companheiros, né, de luta, que eu também sou um ativista do movimento, que passam por isso. Eu já passei por isso. Já respondi um processo que não conseguiram provar nada, mas respondi esse processo. Não sou contra a Lei Maria da Penha, não sou contra. Eu tenho uma filha, tenho minha mãe. Eu acho que a justiça tem que funcionar e a mulher tem que ser tratada com total prioridade. Mas eu acho que a mulher tem que ser tratada com prioridade, mas a criança também. A criança também precisa ser tratada. Até porque a criança ela não tem mecanismo de defesa. Ela não sabe relatar, não sabe denunciar, não sabe reclamar. Numa linguagem popular, se o pai separado passa a influenciar a criança contra a mãe, é alienação parental. Alienação parental. É crime. É crime. Lei 12.318. Se a mãe separada influenciar o filho ou a filha contra o pai, é alienação parental, é crime. É crime. E tem a síndrome da alienação parental, que foi uma doença que foi descoberta em 1985, né? Foi diagnosticado por um médico americano, que são os efeitos causados pela prática da alienação parental, que é aquela criança, aquele jovem, que ele começa a não querer ter contato com o pai, ou com a mãe, ou com os familiares em geral, começa a ficar deprimido, começa a ficar violento, ou seja, a criança, ela nos conta o que está acontecendo com ela de várias maneiras. E dificilmente vai ser, ele vai sentar com você e vai conversar o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele mostra para você, através de atitudes, né, que ele está sofrendo aquilo ali. Então, é uma síndrome, é uma doença, né, que precisa ser tratada, que precisa ser acompanhada por psicólogos, por assistentes sociais, né, e também pela justiça. Para quê? Para que esse crime pare de acontecer. Tá? Porque as crianças do mundo, não é só do Brasil, do mundo, elas têm direitos. Tá? E tem uma frase que eu acho muito importante na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, que diz que a humanidade deve à criança o melhor de seus esforços. Então, a criança tem prioridade em atendimento e a criança tem prioridade em tudo. Até porque se o nosso futuro são as crianças, são os jovens que estão aí hoje, né? Romildo, e aqui eu tenho um resumo, inclusive passado pelo repórter investigativo Romildo Souza, o meu entrevistado de hoje, que diz o seguinte: a síndrome da alienação parental foi inicialmente proposta por Richard Gardner em 1985. Essa síndrome descreve um transtorno que surge principalmente no contexto das disputas legais sobre a custódia dos filhos. A primeira manifestação da síndrome da alienação parental é a tentativa de difamação de um dos progenitores para os filhos. Uma ação que não tem justificativas. Os filhos dificilmente assumem que as pessoas que os amam, que cuidam deles e que eles também amam, podem ser ruins. Formas de alienação. O parágrafo único do artigo 2º traz um rol exemplificativo de condutas que caracterizam a alienação parental. Primeiro, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Dificultar exercício do direito regulamentado de convivência familiar. apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós,
para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Lei 12.318, criada em agosto de 2010 contra a alienação parental. Lei 13.058, criada em dezembro de 2014, estabelece a guarda compartilhada.